No Apocalipse, o capítulo 4 nos joga assim de repente numa das cenas mais espetaculares de toda a Bíblia, a sala do trono de Deus. Então vamos juntos desvendar o que o apóstolo João viu e, mais importante, o que tudo aquilo realmente significa. E tudo começa com essa frase, que já chega com um impacto enorme. O apóstolo João diz: "Depois destas coisas, olhei." E pronto. Com isso, a nossa perspectiva muda na hora, sabe? A gente sai da terra e é levado direto para o céu. Mas olha, para a gente entender de verdade o peso dessa visão celestial, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e lembrar como era a realidade de João na Terra. Porque é justamente nesse contraste que está a chave de tudo. Pensa só na situação do cara. João era um prisioneiro político, exilado numa ilha super isolada, Patmos, e basicamente silenciado pelo poderoso Império Romano. E aí, de repente, ele tem essa visão, que é o oposto total da sua realidade. É um contraste gritante, né? Enquanto o imperador trancou João numa ilha para que ele não saísse, Deus simplesmente abre uma porta no céu para que ele pudesse entrar. É poderoso demais. E aquela frase do começo, depois destas coisas, ela funciona como um divisor de águas. É o sinal de que o cenário mudou completamente. A partir daqui, João, e a gente junto com ele, é transportado para uma fase totalmente nova e fundamental da revelação. E aí ele ouve uma voz, descrita como uma trombeta, que diz: "Sobe aqui e vou te mostrar o que precisa acontecer." É um convite, mas também uma ordem divina, sabe? Uma promessa de que ele vai ver o futuro, mas não de qualquer lugar. Ele vai ver tudo lá de cima, do ponto de vista do céu. E o interessante é que João não sobe uma escada, não tem um processo. Não, ele é transportado no espírito, de forma imediata, sobrenatural. O texto usa a palavra logo, o que dá uma sensação de urgência, de poder. É como se o relógio de Deus estivesse correndo e as coisas precisam ser reveladas agora. Ok, então João foi chamado para subir. Ele passa por essa porta no céu e a cena que se abre diante dele é nada menos que o centro de comando do universo. E qual a primeira coisa que salta aos olhos dele? Ele vê um trono. É isso. O foco principal, o centro de tudo, é um trono. Isso já estabelece de cara que ali é o centro absoluto da realidade, do poder, do controle de todo o universo. É dali que tudo é governado. Mas esse trono não está sozinho, isolado. Pelo contrário, ele é o epicentro de uma cena cheia de vida, de poder. Em volta dele tem um arco-íris de esmeralda, tem relâmpagos, trovões. É uma imagem muito forte, que remete àquelas visões de profetas como Ezequiel e Isaías, sabe? Tudo ali fala da aliança, do poder e da santidade de Deus. E quem está sentado no trono? Olha que interessante. A descrição não é de uma forma humana. É pelo brilho de pedras preciosas, como jaspe e sardônica. É uma forma de dizer que a majestade e a glória de quem está ali são tão grandes que não dá para descrever em palavras. É pura luz, puro fogo, algo indescritível. Bom, e essa sala do trono não tem só a presença de Deus. O que é muito interessante é ver quem mais está lá compondo essa corte celestial. João repara que existem outros 24 tronos e neles estão sentados 24 anciãos. Eles estão vestidos de branco e usam coroas de ouro. E aí, claro, a pergunta que fica é: quem são eles? A interpretação mais comum entre os estudiosos é que eles representam o povo de Deus de toda a história, de forma completa. Os 12 representariam as 12 tribos de Israel, da antiga aliança, e os outros 12, os 12 apóstolos da nova aliança. Juntos, eles são a totalidade do povo redimido ali, unidos no céu. E o fato de estarem em tronos e com coroas mostra que eles participam desse governo celestial. Depois dos anciãos, a atenção de João se volta para 4 seres viventes bem misteriosos. Eles são descritos como cheios de olhos por toda parte, e cada um tem um rosto diferente. Um de leão, outro de novilho, um com o rosto de homem e o último de águia. E essa imagem não é aleatória, de jeito nenhum. Essas criaturas, que lembram muito os querubins que o profeta Ezequiel viu, na verdade, simbolizam a criação inteira. Pensa bem. O leão representa os animais selvagens. O novilho, os domésticos. O homem representa a humanidade. E a águia, as criaturas do ar. É toda a criação, em todas as suas formas, unida em adoração.
Então, com todos esses personagens reunidos, os anciãos, os seres viventes, qual é a atividade principal que une todo mundo nessa sala do trono? É uma só: a adoração. Uma adoração que não para, que é constante. Sem parar, dia e noite, os 4 seres viventes repetem um refrão poderoso: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. É uma declaração constante sobre a santidade e eternidade de Deus. E essa declaração dos seres viventes funciona como um gatilho. Ela inicia uma reação em cadeia de adoração. Assim que eles falam, os 24 anciãos se prostram e jogam suas coroas diante do trono. É um gesto incrível que basicamente diz: toda a nossa autoridade, toda a nossa honra, na verdade, pertence a ti que está no trono. Certo, vimos toda essa cena magnífica. Mas a pergunta de $1 milhão é por quê? Por que mostrar essa visão justamente para João, que estava preso, e para as igrejas que estavam sendo perseguidas naquela época? A resposta está de novo no contraste. A visão servia como um lembrete poderosíssimo. De um lado você tinha o trono de César, o imperador romano, um poder terreno, temporário, opressor. Do outro, a visão mostra o trono de Deus, um poder eterno, universal, a fonte de toda a criação. A mensagem era clara. E isso mostra uma coisa genial. O objetivo da visão não era só dar um vislumbre do futuro, tipo um spoiler. Era, na verdade, um chamado para enxergar as lutas do presente, a perseguição, tudo, mas com a perspectiva do céu. Era para entender qual é a realidade com R maiúsculo. E não é à toa que a palavra trono aparece, se não me engano, umas 38 vezes só no livro de Apocalipse. É uma repetição de propósito, sabe? Um reforço constante da mensagem principal. Quem está no controle de verdade não é César, é Deus. No fim das contas, essa visão da sala do trono nos deixa com uma pergunta. Se o céu inteiro, se toda a criação está incessantemente adorando a Deus, qual é a mensagem disso para a nossa vida aqui na Terra? Fica claro que é um chamado poderoso para a gente reajustar o nosso foco, para lembrar que o poder de verdade, a realidade final, não está nos impérios daqui, mas na adoração eterna ao Criador de tudo.